Este painel, na verdade, é muito interessante, tá? Porque ele faz parte da programação da primeira feira de construção sustentável, que a gente está muito satisfeito e muito feliz com a participação que teve, uma feira que botou em discussão toda uma visão diferente que talvez já existia em muitas empreiteiras e muitas na área de construção civil, mas a gente tentou centralizar isso em um evento só. O evento é fruto da parceria entre a Secretaria Nacional de Habitação, do Ministério do Desenvolvimento Regional e a cooperação Brasil-Alemanha para o desenvolvimento sustentável, tá? Por meio da GIZ e realizado pelo Projeto EDOS. Tá? Esse Projeto EDOS visa ser um palco para a troca de conhecimentos e realizações de negócios entre diferentes empresas, a sociedade civil e o setor público, como referência na divulgação, disseminação e inovações sustentáveis no setor da construção civil no Brasil. Bom, eu sou Lothar Hoppe, eu sou consultor de eficiência energética, tenho uma empresa chamada Cogen Energia, mas nesse momento represento a coordenação de uma das componentes do Projeto EDOS. Trabalhei nesse Projeto EDOS com muito afinco na parte de capacitações. E serei responsável para conduzir este painel. Queremos agradecer o apoio da CIBIC, a HK, GOPA, NECTA e demais parceiros que estiveram presentes em todos os momentos da organização desse evento. Convidamos a todos a baixar o aplicativo Attendify. No aplicativo você tem acesso à programação completa, também é possível favoritar as sessões que quiser assistir, além de interagir com o participante, fazer avaliações, sessões, visitar o lounge virtual dos expositores. Gostaríamos de lembrar que os expositores, para agendarem também as reuniões das rodadas de conexão de negócios, oportunidade para apresentar suas soluções e se conectar com os principais decisores do setor. A interação e o envio de perguntas, que a gente espera que o pessoal tenha bastante, é exclusivamente pelo chat do Attendify, que está do lado direito da tela de transmissão, ou no botão chat da palestra, do aplicativo. Lembrando que todas as palestras estarão disponíveis a partir de quarta-feira, portanto amanhã, no Attendify por um período de 3 meses. A dinâmica será realizada da seguinte forma. Baseado no tema do painel, cada palestrante fará sua apresentação e, ao final de todas as apresentações, eu serei responsável para conduzir o debate nos minutos finais, lendo as perguntas recebidas via chat e direcionando aos palestrantes. Bom, daremos início a esse painel com as apresentações de soluções de construção sustentável. Convido para a apresentação da sua parte, da sua solução, o senhor Vitor Dias, coordenador de sustentabilidade da Trisul. Ok, boa tarde, meu nome é Victor Dias, sou coordenador de sustentabilidade da Trisul, sou formado em gestão ambiental e pós-graduado em engenharia do meio ambiente e sustentabilidade corporativa. Estou à frente aí do departamento de sustentabilidade há 10 anos, tá? Então, agradeço aos que fizeram o evento pelo convite, tá? E vim mostrar um pouco do que nós temos feito de sustentabilidade aqui na nossa empresa. Então, a Trisul, né, são mais de 40 anos de experiência, né, em construção civil, com profissionais capacitados, fornecedores de confiança e tecnologia de ponta e preços competitivos, além de compromisso de realizar entregas no prazo. Então, hoje nós temos aí mais de 350 edifícios entregues, mais de 60 mil unidades também entregues. Atuamos nos 3 pilares, né, incorporação, construção e vendas. Como propósito, a gente entende que nós temos um impacto fundamental na sociedade, né, que contribui para uma transformação positiva, entregando empreendimentos que sempre se valorizam e que contribuem para o desenvolvimento do seu entorno. Somos responsáveis por construir uma sociedade mais sustentável, né, em uma São Paulo melhor. Conhecemos os desafios da cidade e contribuímos para uma transformação positiva, nos comprometendo com práticas sustentáveis
de construção e uso dos empreendimentos. Tá? Então, vou falar um pouco das certificações. Hoje a Trisul tem um departamento de sustentabilidade bem consolidado. Então, temos aí algumas certificações ambientais que, ao longo de nossa história, vimos que seria necessário de implantar em nossos sistemas, uma vez que nós já fazemos em nossas práticas aí diversas ações de sustentabilidade, e nada como uma certificação ambiental para poder medir a sustentabilidade, né? Então, foi uma evolução, podemos ver no próximo slide, nessa linha do tempo das certificações ambientais aqui. Então, iniciamos com a certificação Aqua lá em 2015, né? Um processo bem amplo, né? Uma certificação muito ampla em diversos quesitos, né? Desde a concepção do terreno até a entrega para o morador, para o cliente. Ainda em 2019, fomos certificados com o selo Procel de eficiência energética, né? Agora, em 2020, fizemos um piloto dos gases de efeito estufa, com uma plataforma, uma parceria com o Sinduscon. Em 2021, esse ano, nós demos um pulo grande aí nas certificações. Então, nós estamos em implantação de práticas do ESG, né? Tivemos o primeiro empreendimento certificado com o ED, é uma nova certificação ambiental que está vindo aí com bastante força. Estamos medindo, fazendo inventário dos gases de efeito estufa também esse ano, de uma forma mais estruturada. E estamos iniciando a assinatura do Pacto Global. Tá? Então, são certificações que nós absorvemos, sabendo do nosso potencial e sabendo que o cliente, no estande de venda, eles têm olhado para isso e têm dado uma oportunidade para que essas certificações elas ganhem força. Tá? Aqui alguns benefícios das certificações que nós entendemos, né? Mais conforto, economia de despesa de condomínios, a própria valorização do empreendimento, a conscientização de sustentabilidade e melhor impacto na vizinhança. Hoje nós temos um trabalho muito amplo com os vizinhos, tá? A gente reconhece o impacto que nós temos na vizinhança, então nós temos, de todas as formas, tentar mitigar esse impacto, avisando eles de todas as atividades ruidosas. Isso tem surtido bastante efeito positivo. Para nós, valorização e perenidade da marca Trisul, né? Um portfólio diferenciado, economia de recursos no canteiro de obra, destinação correta dos resíduos, acredito que isso seja já mais disseminado em todas as construtoras. Podemos oferecer obras de alta qualidade ambiental e reconhecimento nacional e internacional. Agora falar um pouco do ESG, são práticas, né, que ganhou muita força nesse último ano, então nós também estamos intrínseco nisso. Então, no atual momento, é imprescindível inovar em práticas que visam manter o equilíbrio ambiental para futuras gerações, oferecer menos risco às partes interessadas, fomentar a equidade e manter o mais alto nível na gestão de governança. Então, relacionar-se com práticas ESG nos norteiam a modernizar processos diariamente, rumo aos desafios socioambientais. Então, as iniciativas que nós já incorporamos hoje, né, é bem novo essas práticas aqui dentro da empresa. A gente tem a capacitação dos colaboradores, então nós estamos participando de um curso para capacitar, né, alguns interlocutores internos. Então nós queremos um comitê interno e temos discussões quinzenais para falar de todos os critérios do ESG, né, que são práticas que envolvem uma diversidade enorme de ações. Equalizar as ações pulverizadas da companhia. Foi interessante, nós absorvemos o ESG para canalizar, né? Muitos departamentos já fazem a sua parte, né, como boa prática, e o ESG a gente tem notado que isso está sendo canalizado através do intranet. Estamos desenvolvendo desenvolvimento do intranet, né, para canalizar essas ações. Então, serviu para olhar para dentro da casa e ver o como a gente está pontuado nas práticas ESG. Falar um pouco de eficiência energética. Então, a Trisul, o Oscar Ibirapuera, né, um empreendimento de alto padrão. Obtivemos o selo, o primeiro edifício brasileiro a ser certificado com o selo Procel Edificações Residenciais do Brasil. Tá? Então, foi um marco muito interessante para nós, nos elevou o nosso patamar. O que esse empreendimento contém? Então,
eu vou falar as principais características da eficiência energética. Então, o que o Procel olha, né, como predominante? Então, ele olha para a envoltória, para o verão e inverno, as características construtivas da fachada, a transmitância térmica, a capacidade térmica das paredes e cobertura. Os vãos, que vai conotar o quão entra de calor e o quão entra de iluminação, então a gente tenta ponderar e achar o nível ideal para que propaga assim a eficiência energética. Então, os vãos, falando dos vãos, o aumento da área de ventilação e iluminação natural, e o que é determinante também para o nível, para o processo residencial, é o aquecimento de água. Então, o sistema de aquecimento solar e gás nas unidades. Então, com esse selo a nível projeto, então podemos oferecer aos moradores uma economia de 18% em um edifício, 18% de economia de energia estimada em relação à média do mercado, ou seja, é comparado com um empreendimento com as mesmas características, só que sem com a mesma arquitetura, só que sem as características do Procel. Então, é um trabalho bem inovador para nós. Então, temos feito um retrofit aí junto aos arquitetos, que vão capacitação deles, para que eles consigam entregar um empreendimento, uma arquitetura que propaga, assim, a eficiência energética. Tá? A futura sede da Trisul, a gente está de mudança aí até o final do ano. A futura sede da Trisul, localizada no Ibirapuera, também conquista o selo Procel Edificações Comerciais na fase projeto, ou seja, a nossa sede, nós concebemos ela desde o início, já pensando no Procel, em obter o selo A do Procel da mais alta eficiência para o comercial, tá? Então, foi vista a envoltória, a iluminação e o condicionamento de ar. Então, 21% de economia de energia estimada em relação à média do mercado. Tá? Objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, são diversas ações que nós compilamos aí ao longo do processo do ESG, tá? E nós, aos poucos, a gente foi notando que alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável estava intrínseco em todos os departamentos. Então, gerar trabalho e renda, parcerias com cooperativa, valorização dos bairros. 2, fome zero. Então, nós fazemos hortas nos canteiros, campanhas sociais de arrecadação de alimento, saúde e bem-estar, convênio médico para os colaboradores, patrocínio de provas de atletismo, área de recreação para os funcionários em todas as obras, educação de qualidade, treinamento dos funcionários, educação ambiental e Universidade Trisul. Isso está aumentando a cada dia, né, esse treinamento com os nossos funcionários. A gente tem pensado em criar um braço para poder alcançar, inclusive, a família dos nossos colaboradores, tá? Isso é um projeto futuro, mas também sempre pensando nessa educação com qualidade. A igualdade de gênero, condições igualitárias às mulheres, sem definição de gênero nos pré-requisitos de contratação, água potável e saneamento. As próprias certificações ambientais já nos remetem a ótimas práticas ambientais, tratamento de água cinza, aproveitamento de águas pluviais. Todas as obras entregamos com redutores de vazão, tá? Isso, ao longo do uso e operação do condomínio, do empreendimento, se propaga, assim, uma grande economia de água. Energia acessível e limpa, então nós entregamos a infra para placas solar e o próprio selo Procel. Já na 8, que é trabalho decente e crescimento econômico, são direitos trabalhistas, programas Jovem Aprendiz, contratação de estagiários, indústria e inovação de infraestrutura, novas tecnologias construtivas, né? Nós temos um departamento aqui de inovação, de tecnologia, então nós temos inovado aí nós temos buscado muitas tecnologias internacionais, os diretores aqui, eles viajam para conhecer essas tecnologias e trazer para o Brasil, tá? Pioneirismo em logística reversa, é um braço super novo aqui da Trisul. Nós temos nos diferenciado em logística reversa, com diversos atores, com diversas fábricas do setor, podendo retornar esse material, o material residual para nós, para o ciclo produtivo. E os próprios canteiros industrializados. Redução das desigualdades, inclusão social, quadro de funcionário e atendimento diferenciado para a PNE. Cidades
e comunidade sustentável, então as próprias certificações ambientais já englobam bastante disso, né? E o uso vitalício dos componentes de sustentabilidade, que nós entregamos em todos os empreendimentos. Consumo e produção responsável, gestão e redução de resíduos nas obras, digitalização dos processos e distribuição de canecas internas para evitar o copo descartável. Então, ação contra a mudança global do clima, então, não uso de geradores a diesel nos canteiros, isso já foi consolidado na Trisul, tá? Foi uma prática interna, um movimento interno que nós conseguimos abolir isso daqui. E as condições ambientais e manuais do síndico e proprietário, ou seja, nós fazemos constar nos manuais todas as boas práticas que devem ser seguidas pelos síndicos e proprietários para uso e operação do empreendimento, tá? E vida terrestre, que é a proteção das árvores e compensação de exemplares. Então é isso, pessoal. Estourei o tempo, peço desculpa por isso. Agradeço a oportunidade novamente e finalizou minha apresentação. Muito obrigado. Muito obrigado. Acho que tem muitas coisas aí que a gente poderia realmente complementar, discutir e falar, mas eu acho muito interessante que foi colocado que existe sim uma política que visa buscar de fato, uma sustentabilidade, não só do ponto de vista para a construtora, mas também para o empreendimento ou para o futuro morador. Bom, agora gostaria de chamar o seu Ângelo, diretor de suprimentos da ESG Tegra Incorporadora, para fazer sua apresentação e a visão da empresa Tegra sobre a questão da sustentabilidade. Tá? Muito obrigado, à vontade. Ok. Obrigado, Lothar, pelo convite, e agradeço em nome da Tegra aqui o convite, né? É sempre um prazer a gente poder falar o que nós estamos fazendo, né? Bom, meu nome é Angel, eu sou o diretor hoje aqui da área de suprimentos e também pelo programa ESG. Então, a ideia é a gente falar um pouquinho do que nós estamos fazendo, né? E antes apresentar o que é a Tegra, né? Então, a Tegra é uma incorporadora, ela faz parte da Brookfield, né? A Brookfield é uma gestora canadense de recursos, né? Com 500 bilhões de ativos no mundo, está em mais de 30 países, né? São 150 mil funcionários. As principais linhas de atuação da Brookfield, né, são properties, né? Que isso basicamente é a compra e locação de prédios e shoppings, né? Infraestrutura, redes de gás, rodovias, agora uma linha forte de energia renovável e o private equity, né, que são investimentos aí variados, aonde a incorporação entra, né? Então a Tegra está dentro desse braço de private equity, né? No Brasil, a Brookfield tem cerca de 110 bilhões de ativos em gestão, mais de 20 mil funcionários e está aqui há mais de 120 anos, né? Então, isso ajuda, né? Principalmente quando você é uma incorporadora, ajuda você a ter um investidor, né, que tem uma visão de longo prazo, né? Dado que o nosso negócio é um negócio de longo prazo, né? Bom, no Brasil, as linhas de investimento são basicamente as mesmas, né, de que a Brookfield atua mundialmente, né? E a Tegra, especificamente, né, ela é 100% da Brookfield, né? Ela teve essa mudança de marca há cerca de 4 anos atrás, né? Então, a gente era a Bisa incorporadora, né? Já foi capital aberto, depois esse capital foi fechado. É uma incorporadora de mais de 40 anos, mais de 102 mil imóveis desenvolvidos e 25 milhões de metros quadrados construídos, né? Nós também fazemos o ciclo todo do negócio, né? Ou seja, nós fazemos a prospecção do terreno, desenvolvemos o negócio, construímos, vendemos e somos responsáveis aí pela manutenção e garantia no prazo legal. Atualmente, a Tegra ela atua em São Paulo, Rio de Janeiro e Campinas. Então, falando um pouquinho da nossa trajetória, né, ESG, né, que inicialmente ela começou como um programa de sustentabilidade, né? Então, isso começou em 2017. Basicamente, isso foi uma iniciativa da diretoria executiva que acreditava que este seria um tema importante para uma empresa que quer ser perene, né, principalmente para uma incorporadora, construtora, onde os impactos em todas as pernas do ESG são importantes, né? Então, tanto no ambiental, tanto no social, como no de governança, né? Então,
No final de 2017 e no início de 2018, nós escolhemos a ferramenta do Instituto Ethos para fazermos um primeiro diagnóstico, né, de como que esse tema estaria em termos de maturidade dentro da empresa. Então, nós optamos, ao invés de criar uma área de sustentabilidade, nós formamos aí diversos grupos de trabalho, né, que eram multidisciplinares, ou seja, pessoas de diversas áreas da empresa, e respondemos esses questionários Ethos, né, fizemos esse diagnóstico. Né. A partir daí, fizemos a nossa primeira política de sustentabilidade, esse ciclo Ethos, né, nós repetimos no ano de 2017, 18 e 19, né, e justamente pudemos aí começar a desenhar quais seriam as nossas estratégias, né, ao longo desses primeiros anos. Né. Em 2019, nós definimos os nossos primeiros indicadores socioambientais. Na questão das emissões, nós começamos a fazer nossas primeiras estimativas de emissões, né? Então, aqui nós utilizamos a ferramenta, né, do protocolo GHG, onde a gente consegue saber a emissão por quilo de cada insumo que vai em uma obra. Né? Então, a partir disso, né, nós conseguimos estimar qual a emissão por obra, né, por metro quadrado construído, considerando um produto padrão nosso. Né? Isso acabou sendo muito importante para o que nós vamos falar em seguida, que é quando nós começamos a fazer, de fato, o inventário e as compensações das emissões. Né? Então, ainda em 2019, nós criamos metas aí de sustentabilidade atreladas à remuneração variável de todo mundo, né? Então, tanto dos executivos principais como da turma operacional. E, em 2019, nós começamos a fazer as primeiras compensações, ainda baseado nas estimativas que nós fizemos das emissões. Né? Então, foi o primeiro movimento nosso. Nós nos associamos aos amigos do Clima e começamos a comprar créditos deles, né, de projetos que emitiam certificados, né, que eram geradores de crédito de carbono, né, e a partir daí começamos a fazer as primeiras compensações. Em 2020, nós publicamos o nosso primeiro relatório no padrão GRI, né, então isso foi um grande avanço para nós, né, porque nós conseguimos aí materializar e demonstrar todas as ações que nós começamos a fazer lá em 2017. Né? Já nesse primeiro relatório, ele foi auditado por uma terceira parte independente, né? No caso foi a Ernst Young. Né? E ainda em 2020, nós fizemos o nosso primeiro inventário, né? Aí nós fizemos uma parceria com a Way Carbon e tal. Temos um software hoje atrelado ao SAP, que nós conseguimos determinar com mais assertividade do que quando nós fizemos a estimativa, né, do que de fato nós estamos emitindo. Né? E quando nós falamos aqui de emissões, né, nós estamos falando sempre dos escopos 1, 2 e 3. Né? Mesmo a compensação dessas emissões, ela é sempre relacionada aos 3 escopos, né? As nossas emissões diretas e as emissões dos nossos fornecedores. Né? Em 2020, nós fizemos adesão também ao ONU Mulheres, né? Hoje é uma frente forte de trabalho que nós temos com relação à diversidade, né? E o foco, primeiro, é com relação à questão gênero, né? Então, até pelo nosso setor ser um setor bastante masculinizado, né? A ideia é que a gente consiga, através de diversas ações aí voltadas à questão de gênero, cada vez mais tornar um ambiente mais propício e aonde a gente possa ter a inserção da mulher, principalmente nos canteiros de obra, né? Não só nas atividades de administração, que isso a gente já está bastante evoluído, mas nas atividades operacionais. Neste ano, acho que nós tivemos 2 questões bastante importantes. Uma foi a obtenção do selo Aqua, né? Nós certificamos 4 projetos neste ano, e a partir de então nós nos tornamos empreendedores Aqua, né? Então isso significa que todos os projetos lançados pela Tegra a partir de agosto desse ano, eles serão certificados, ou seja, estão submetidos a tudo que um empreendimento Aqua precisa ter, tanto na questão de eficiência energética, a utilização de água e nas questões também de conforto, né? Tanto térmico quanto acústico. E também neste ano, o que nós estamos trabalhando agora, né, é justamente na transformação do nosso programa de sustentabilidade na nossa estratégia ESG. Né? E mais do que isso, nós estamos também estabelecendo o que serão as nossas metas de longo prazo, atreladas aí ao Acordo de Paris, né, que nós temos aí como principal meta 2050, o carbono zero. E nós estamos justamente agora pensando nessas metas de longo prazo, de curto, médio e longo prazo.
Então, dando um resumo aí, a hora que a gente coloca as nossas principais, para dar um overview, né, das nossas principais ações nos 3 pilares, né, aí, né? Então, no pilar ambiental, né, posso dizer que nós temos um trabalho bastante forte com relação à gestão de água. Então, nós temos hoje todo o consumo é medido em cada fase desse consumo. Resíduos, né, nós também temos um programa bastante forte com a questão de logística reversa. Então, nós desenvolvemos aí logística reversa de blocos, de sacarias, né? E também agora estamos começando um projeto piloto com gesso. Né? Na questão social, tem essa questão da diversidade, né? Acho que esse é o principal trabalho, né, que nós estamos envolvendo hoje. E no pilar da governança, acho que tem 2 coisas bastante importantes. Aí, uma é o nosso programa de compliance e outro é o nosso relatório anual GRI. Como 3 cases, né, que nós trouxemos aqui, né? Então, o primeiro é o nosso painel socioambiental. Então, hoje, em todo o canteiro de obra da Tegra, a gente tem um painel digital, onde todos esses indicadores são acompanhados e atualizados mensalmente. Né? Então, isso é uma forma de mostrar aí transparência para a sociedade. Né? Na questão das emissões de gás de efeito estufa, então é um pouco disso que eu falei, né, que nós começamos fazendo as estimativas e hoje nós fazemos o inventário dos 3 escopos, né? E o mais importante disso, né, são as ações que nós estamos fazendo, agora que a gente sabe quanto a gente emite para a construção de cada empreendimento, né? Nós estamos junto com os principais fornecedores que têm o maior volume de emissão, que basicamente são as cimenteiras e as siderúrgicas, né? E nós estamos construindo com eles, buscando ações para que a gente possa aí, reduzir essa emissão ao longo do tempo. Para isso, né, hoje toda a compensação nossa é feita através do Amigo do Clima, né, onde nós compramos esses créditos aí de projetos que geram créditos. Né? Então, em 2020, nós compramos aí cerca de 37 mil toneladas, né, proveniente de projetos de PCHs. E, por fim, o último case aí que nós desenvolvemos ao longo de 2020, né, em uma parceria com a Votorantim, nós somos pioneiros aí num concreto, né, de um traço único, que, além de ter algumas características importantes, como, por exemplo, o aumento do seu módulo, que consegue, com isso, a gente reduzir não só o período de escoramento, como também a redução na taxa de armação. Ele também possui um menor consumo de água para a sua confecção e ele emite 16% a menos na sua fabricação de gases de efeito estufa ao comparado a um concreto de mesma resistência, convencional. Né? Então, esse é um concreto que nós tivemos 3 obras piloto, estamos expandindo isso para novos projetos, né? E tem tido bastante aplicabilidade e de muito boa viabilidade. Então, o que eu tinha para esse primeiro momento era isso, né? E vamos continuar aqui para estar disponível aí para as perguntas no nosso debate. Obrigado. Muito obrigado, senhor Angel. Eu quero lembrar aos que estão assistindo que o chat está aberto para que fazer seus comentários, seus complementos ou suas perguntas, tá? Estamos querendo vamos fazê-los depois. No final da terceira apresentação, vamos abrir um momento para o debate, tá? Então, muito obrigado pela apresentação, tá? Eu convido agora a apresentação do senhor Manuel Gameiro, diretor nacional de vendas da EcoQuest. Desculpe. Está sem microfone. Boa tarde, pessoal. Estão vendo a minha tela já? Bom, eu vou começar. Manuel, por favor, oculta essa caixinha para a gente. Beleza. Obrigada. Bom, boa tarde, pessoal. Eu vou falar, a minha dinâmica vai ser um pouquinho diferente das 2 apresentações anteriores, porque eu vou agregar todo o assunto de construção sustentável, um novo parâmetro que entrou, que foi essa pandemia, e a qualidade interna do ar passa a ser um item relevante. Eu, pessoalmente, acredito que as construções para o futuro vão ter um peso relevante nessa parte interna de qualidade do ar.
Vou falar um pouquinho da minha história. Sou formado em ar-condicionado, estou há alguns anos nesse setor. Eu fui presidente do GBC, do Green Building Council, fui um dos membros fundadores do GBC, faço parte do Comitê de Eficiência Energética da Abrava e estou bastante envolvido nessa parte de certificações. Então, acho que tenho propriedade para falar sobre esse assunto na sessão de debates. Acho que a primeira coisa que a gente aprendeu com a pandemia, eu acho que é relevante compartilhar com esse grupo e com todos os participantes, é que a qualidade interna do ar, que num passado um pouco mais distante era totalmente relevante para as pessoas, passou a ser prioritário, ou seja, as pessoas, os profissionais que vão trabalhar, as pessoas que vão habitar, estão, nesse exato momento, bastante preocupados, entenderam qual é a problemática que existe em relação a essas contaminações virais, que já são uma coisa de nosso conhecimento de muito tempo. Isso aqui é um exemplo de um estudo de um prédio de alto padrão de Nova York, que uma pessoa contaminada numa sala, com um sistema de ar-condicionado muito moderno e muito eficaz, ele consegue fazer um espalhamento dessa contaminação dentro do escritório. Ou seja, a gente já sabe que para a gente garantir a biossegurança dentro dos espaços, a gente vai ter que abrir mão do que a gente fazia e fazer coisas diferentes. Eu ponho aqui um desafio para todo mundo, e eu acredito que vai acontecer. A gente está migrando das certificações que tinham como foco o desempenho ambiental, que a certificação LEED é provavelmente a principal delas, né? A gente, quando montou o GBC alguns anos atrás, não imaginaria que não existiria um prédio AAA sendo construído na cidade de São Paulo, nas principais capitais, que todos esses prédios têm que ter certificação LEED ou o investimento desse prédio está subvalorizado. A gente acredita e está notando que está havendo uma migração das certificações LEED para certificações WELL, que é uma certificação que está focada na saúde e bem-estar. Elas não são antagônicas, não são opostas, mas são complementares. A gente, quando montou o GBC 10 anos atrás, estava preocupado no desempenho das construções. E a gente vai começar a ter um foco também importante no desempenho e no uso das construções. Ou seja, a coisa mais valiosa que a gente vai encontrar nos prédios são as pessoas. Então, nós vamos ter que preparar esses ambientes para essas pessoas. Quando eu dou o passo para a discussão efetiva neste evento, que é a eficiência energética, a gente vai ter que se debruçar, vamos ter que gastar muita engenharia para achar o equilíbrio entre eficiência energética e qualidade interna do ar. Porque elas parecem antagônicas e parece que estão em sentidos opostos. Isso não é uma verdade. Para que a gente consiga achar esse equilíbrio mais adequado, a gente vai precisar abrir mão de novas tecnologias e novas inovações que já estão presentes no mercado, mas que não eram de largo conhecimento das pessoas. Então, eu passo aqui para um primeiro slide mostrando que a fonte da contaminação que a gente está encontrando está dentro dos ambientes, são as pessoas, nós estamos cheios de pessoas assintomáticas dentro dos espaços, e esse tratamento dessa área de assintomáticos tem que abrir mão de novas tecnologias. Essa tecnologia ActivePur de quinta geração é a tecnologia que eu entendo a mais eficaz e a mais econômica na relação custo-benefício, e eu vou mostrar para frente como é que ela funciona, né? E vou mostrar os benefícios dela. A gente tem comprovação de inativação do SARS-CoV-2 tanto no ar quanto em superfície, e outros patógenos, como bactérias, fungos, que também são elementos que a gente vê dentro dos prédios, né? E a preocupação das pessoas para esse retorno. Essa tecnologia tem validação do FDA, então a gente tem aplicação na área hospitalar, né? E aqui eu fiz uma simulação para transformar as soluções em números, porque a engenharia ela requer, né, que a gente, além de boas ideias, tenha um custo econômico para ela, né? Então, o que muito se discutiu aí na pandemia foram aumentos de renovação de ar, com taxas de 30, e eu fiz uma taxa de renovação de A6H, né?
e eu fiz aqui uma simulação em 2 tipos de prédio. Um prédio em São Paulo, de 40 mil metros quadrados, um prédio AAA, um prédio que é certificado LEED, e um prédio no Rio de Janeiro. E aí eu fiz uma demonstração, o que significaria para o custo desse prédio, um aumento de 30% de taxa de renovação de ar, que faria com que a qualidade interna do escritório fosse muito superior que o projeto básico. No caso do prédio de São Paulo, a gente está falando num investimento adicional de 1,5 milhões e um custo operacional de R$ 84 mil anual. Então, a cada ano eu estou gastando R$ 84 mil a mais nesse mesmo edifício. Esse mesmo prédio no Rio de Janeiro teria um custo adicional de 2,9 milhões e R$ 180 mil de consumo de energia adicional por ano. Se eu aumento essa renovação para taxas que foram bastante discutidas pelo mundo da qualidade interna do ar, eu estou falando de um aumento na faixa de 19 milhões em São Paulo, 1,1 milhões e 37 milhões no Rio de Janeiro e 2,3 milhões. Então, são soluções bacanas, elas vão melhorar a segurança das pessoas dentro do espaço, mas elas se tornam economicamente inviáveis para a gente fazer um empreendimento que seja sustentável e eficiente. O uso da nova tecnologia faz com que você tenha um investimento inferior a R$ 1 milhão dentro desse espaço e você propicia a essas pessoas que estão lá dentro um prédio sustentável, econômico e muito seguro. Com isso dito, eu encerro a minha apresentação e volto para o Lothar para que passe para a sessão de perguntas. Muito obrigado. Seu Manuel, muito obrigado. E aguardamos aí, já temos algumas perguntas aí, mas achei muito interessante algumas, como eu falei anteriormente, algumas intervenções, algumas apresentações achei bastante interessante. E aí eu queria colocar uma questão assim, quando se fala em sustentabilidade, e para mim que fala em eficiência energética, eu tenho mais de 30 anos de experiência nessa área de eficiência energética, a avaliação foi muito interessante o que o seu Manuel mostrou, porque assim, a avaliação tem que ser um ciclo, ela não pode ser. Sustentabilidade também, não se dá em cima de um custo-benefício momentâneo. Aí a minha pergunta é para geral, assim, até onde entra esse custo ambiental? Por exemplo, numa obra, você faz o custo ambiental da obra, mas o custo lá da extração da areia, o que isso custa eu não sei de onde é que vem a areia aqui de Brasília, mas eu sei lá de Porto Alegre, que eu tenho lá de 30 anos, morei em Porto Alegre, lá vem do Guaíba. Então, são barcaças que ficam lá bombeando, às vezes, 24 horas. Depois o transporte, depois a usina de cimento. Tudo isso agrega só em óleo diesel um monte de coisa. Esse custo é globalizado e ele é inserido nesse ciclo de sustentabilidade? Deixo aberto para os três dar uma comentada rápida. Ô, Lothar, posso comentar, né? Esse custo, né, eu posso dizer que ele, até pouco tempo, né, pelo menos no caso da Tegra, né, ele não era considerado, né, porque a gente comprava areia, pagava pela areia e pagava o frete. Né? A hora que a gente começa a entender a questão da emissão de CO2, né, começa a olhar um pouco isso, né, você começa a entender o impacto e o custo ambiental que isso tem. Né? A compensação que eu comentei que nós fazemos, ela tem um custo. Né? A gente paga um valor aqui para cada tonelada de CO2 ser compensado. Né? Então, isso virou um custo para nós. Né? Sem contar, né, o impacto, né, e o que isso tem começado a impactar a sociedade. Então, hoje, você não é mais responsável, né, quando você é uma construtora, né, só por aquilo que acontece no seu canteiro. Né? Todo o impacto que você gera, né, ele, de uma forma ou de outra, ele vem para você. Né? Então, hoje, esse custo ele talvez difícil de ser mensurado, né, mas ele existe e está presente, sim, né, nos nossos empreendimentos aí.
Sim, só complementando, Lothar, nós como a certificação Aqua, nós pedimos a declaração ambiental, né, Ângelo? Exatamente. De uma forma para poder induzir que seja inserido, que seja fabricado um produto com algum produto sustentável, algum material sustentável, como matéria-prima. Eu acho que isso, o papel da certificação é realmente esse, é você induzir. Obviamente a gente não consegue obrigar, uma vez que se a gente obriga ou queira demandar somente de um material de origem sustentável, que tem alguma concentração e tal, a gente vai acabar barrando em não obter o produto, né? E sim, induzi-lo que ele faça, assim, a sua pegada ambiental do seu produto, né? E que analise, sim, o seu ciclo de vida. Lothar, eu vou tomar liberdade, tendo menos conhecimento que os dois palestrantes sobre o assunto, mas eu vou falar sobre a visão das certificações, né? Então, no LEED tem, na versão 4, tem uma análise importante que é o ciclo de vida do material, né? Então, a partir do momento que passar a fazer parte integrante das certificações, uma demanda para que os fornecedores tenham o ciclo de vida do material claramente apresentado e feito, esse ciclo de vida não pela empresa, e sim por uma terceira parte, a gente vai começar a oferecer e optar por um ou outro material dentro de uma análise de engenharia, que é uma análise energética e econômica, né? Não necessariamente vai usar sempre os melhores materiais, mas vai ter que abrir mão de alguns materiais econômicos, mas não um bom ciclo de vida, para fazer a decisão. Então, eu acho que o ciclo de vida dos materiais é uma demanda que é importante. Houve uma parada com essa pandemia, mas ela vai ser retomada, porque quando se montou o GBC, há 10 anos atrás, muita coisa não existia, mas o mercado demandava prédios mais sustentáveis. Então, o que vai acontecer novamente é uma demanda que vai vir do mercado para a indústria da construção, e a indústria da construção, naturalmente, vai se adaptar para atender. Só complementando, Lothar, desde que seja requerido, né? Acho que o papel da construtora tem essa força, né? A força da massa, do volume que se compra, e de induzir que as fábricas façam sim a sua pegada e possa oferecer um produto mais sustentável. Então, acho que hoje no Brasil, se eu não me engano, são acho que 4 ou 5 empresas que têm uma declaração ambiental do produto auditada, né, por terceira parte. Então, acho que isso é um campo muito vasto ainda que tem que ser explorado. Muito bem, muito obrigado. Aqui tem, na verdade, tinha 2 perguntas, mas uma sumiu. Acho que o nosso Ibope está bom em participação, mas não está bom em pergunta. Acho que vocês foram muito claros. Mas, assim, a pergunta é do José Sérgio, que é o seguinte: senhor Albanês, que materiais são utilizados no concreto citado que o torna mais sustentável que o convencional? Não sei se isso é segredo de fábrica e tal, mas podemos comentar sobre ele. Não, assim, olha só, os materiais, né? Você tem os mesmos materiais dos traços, né? Mas existem alguns aditivos que são adicionados a esse concreto, né? Que dão essa característica especial, né? Então, eu até eu nem poderia dizer também, porque não sei exatamente quais são os aditivos. Esse é um produto desenvolvido pela Votorantim, né? Mas o que existe de fato comprovado, né, existem 2 grandes ganhos aí, vamos dizer assim, né? Um de produtividade, né, pelo fato de você ter um traço único, né? Você facilita muito a vida tanto na obra como na usina, né? Só para você ter uma ideia, uma usina tem mais de 1.500 traços de concreto, né? Então, quando você consegue reduzir essa quantidade de traços, né, isso tem uma melhora enorme na operação da usina, né? E a questão da resistência, né, e da pegada ambiental, né, a resistência é um ganho óbvio, né? Então, porque você consegue de cara, né, é um concreto que tem um módulo muito forte, né? Então, você pega um concreto, ele é um concreto FCK 45 ou 50, mas com módulo de mais de 32 a 36 GPa, né? Então, isso é muito, né, quando se compara a um concreto convencional desse mesmo traço, né? E isso consegue fazer com que você consiga reduzir o prazo de escoramento, né?
consegue peças mais esbeltas, então você acaba consumindo menos concreto, e, além disso, você consegue também reduzir a taxa de armação, né? Então, isso traz um ganho. Então, e aí, a hora que você olha, por último, a questão ambiental, né, só pelo fato de você ter menos concreto e menos aço na obra, você já tem uma menor emissão de CO2, né? Porque concreto e aço, né, cimento, seus derivados e aço, eles respondem quase que por 70% das emissões de uma obra. Então, você reduzindo isso, você já tem um ganho. E o concreto em si, pela sua característica, né, aí, pela questão dos aditivos, né, ele, na sua fabricação, ele utiliza menos água e emite 16% a menos de CO2. Legal. Muito obrigado. Bom, dentro das perguntas, tinha uma pergunta que sumiu, mas eu vou levemente, eu tinha lido ela, assim, a questão hoje pega muito, e o senhor Vitor falou disso, que as obras ficam preparadas para energias renováveis, né? Até que ponto a energia renovável solar, dentro de um ciclo completo, ela é tão sustentável assim? Porque, assim, se nós vamos olhar o que ela... Tudo bem, menos água, menos tal, mas e a fabricação da placa? Isso é sempre um paradigma, né, Lothar? É que nem falar de energia eólica ou hidrelétrica, ela é consumida muita energia, é emitido muito gás e gasta muita energia para a fabricação das peças, né? Mas o ganho é no uso e operação, né? Quanto tempo você usa essa energia demandando menos de uma energia que não seja limpa, né? E nos nossos empreendimentos nós entregamos a infra, né, para aquecimento solar. E é isso, não tem muito segredo, né, Otário? A gente tem que partir, sim, para estimular o mercado, dar escala para as fábricas, para poder diminuir o custo, e isso ser melhor disseminado aí, não só em construção, mas no varejo, talvez. Mas aí vem essa pergunta, aliás, era para buscar essa resposta. Por que não se usa praticamente em todas as edificações água quente solar? Aquecimento de água solar. Eu não tenho tanto conhecimento da parte arquitetônica em si, mas tudo permeia pelo custo, né, Lothar? Não só pelo custo, mas toda a infra que você tem que deixar preparada para poder fazer essa entrega, né? Então, o custo acho que é primordial nesse sentido. Entregamos hoje o que é obrigatório, né? Pelo menos a infraestrutura dos novos projetos, a infra do aquecimento solar tem que ser entregue, e é o que a gente tem feito. Lothar, se eu puder complementar, né? Esse é um assunto bastante discutido hoje, né? Então, como o Vitor falou, existe de fato uma questão legal, né? Então, hoje em São Paulo, por exemplo, para empreendimentos que você tenha mais de 4 chuveiros, você é obrigado a entregar, além da infraestrutura, o sistema em si. As placas solares têm que ser entregues lá. Já para empreendimentos com menos de que isso, você é obrigado a entregar apenas a infraestrutura, né? Com certeza, existe uma questão de custo envolvida, né? E existe também uma questão de espaço, né? Você, para conseguir garantir que você tenha um sistema de aquecimento solar, né? Você tem uma questão, quando você tem uma torre vertical, né? Você acaba sobrando muito pouco espaço. Mas acho que eu quis fazer essa intervenção, né? Porque além da questão da placa solar, acho que mais importante do que isso, hoje existe um movimento forte aí na questão do painel fotovoltaico. E aí não só voltado para aquecimento de água, né, mas principalmente para a questão de energia, né, não só de áreas comuns. Acho que a área comum hoje já tem gente fazendo, né, de você conseguir entregar um empreendimento com painel fotovoltaico que ele consiga alimentar as áreas comuns, né. Nós estamos hoje começando 2 pilotos para que a gente consiga usar painel fotovoltaico na execução da obra em si, né, para a gente conseguir, ao menos, conseguir reduzir o consumo de energia ao longo da obra e que a gente consiga depois entregar isso como um diferencial para o cliente, né? Acho que um vetor que vai puxar muito esse assunto é o próprio cliente. O cliente vai querer cada vez mais um empreendimento que seja mais eficiente, né? Então, se você consegue viabilizar isso na fase de execução, no projeto, né, isso vai ter um custo, talvez, inicial, né, para a sua construção, mas no ciclo de vida como um todo, certamente isso vai acabar sendo vendido como um diferencial para o cliente
para que ele possa ter um produto que, no final do dia, ele vai pagar um condomínio menor. Com certeza. Muito bem. Eu queria uma pergunta para... Essa é uma pergunta que já me incomoda faz muito tempo na minha área profissional. Seu Manuel, por que os grandes edificações põem multi-split, quando os multi-split têm um rendimento muito baixo em relação ao água gelada central? E, além disso, o risco de uma manutenção ter que fazer uma recuperação de fluido térmico contaminante aí muito grande normalmente. Por que não se usa o sistema de ar-condicionado? Ou até, indo mais adiante, por que no Brasil, por exemplo, Brasília, não se usa água gelada solar? Bom, eu vou responder, e acho que uma parte da resposta vem da indústria da construção. Eu sou um veterano de mercado e eu comecei nesse mercado, vou dizer agora, vou revelar, 40 anos atrás, e quando eu comecei não existia um sistema VRF como existe hoje. A demanda do VRF veio muito forte, acompanhada de muito investimento na indústria. Então, os principais fabricantes investiram muito dinheiro, e ela é uma solução que a gente não pode negar. Hoje não existe mais um fabricante grande de ar-condicionado que não tenha uma linha de VRF. É uma solução bastante interessante na implementação de um prédio comercial e no prédio residencial, indiscutivelmente. No prédio comercial, porque permite ao empreendedor não ter que fazer a central de água gelada que ele tinha que fazer, colocar no subsolo, e hoje ele entrega, em muitas obras, só a infra da tubulação de refrigerante do andar, em algumas ele entrega a infra dos condensadores, em algumas, um pouco mais sofisticadas, ele põe uma torre de resfriamento, põe um sistema de VRF água e entrega a infra dos condensadores. Então, deixa a parte interna para os locatários, né, para fazer a sua mudança de layout. Então, essa é a dinâmica que eu entendo que transformou essa solução bastante aplicada, ou seja, nos prédios comerciais. Eu dou um passo para trás, e a pandemia trouxe muita visibilidade disso, porque a gente teve que fazer muito projeto em prédio comercial de altíssimo padrão com esse tipo de equipamento, e aí a gente nota a carência e a ausência das renovações de ar mínimas necessárias para uma aplicação como essa. Não é que a solução não tenha a capacidade de ser utilizada, mas a gente abriu mão dessa renovação de ar. Então, a gente está exatamente nesse momento passando por uma grande discussão, imagino que vai atingir a indústria da construção também, no mundo do setor do ar-condicionado, para trabalhar esses projetos de forma mais eficaz. Mas as linhas de VRF que estão aí vieram para chegar, estão no mundo inteiro implementadas, ela tem aplicação, tem que ter um complemento de tecnologia em cima dela, mas ela é uma solução razoável e adequada para esse tipo de empreendimento. Muito bem. Tá. E se nós tivéssemos um cliente monousuário, um único ocupante do prédio, aí essa análise entre uma solução e outra passa a ficar bem mais próxima. Como a maioria desses prédios são multiusuários, a interdependência dos ocupantes por andar, de alguma forma, remete uma facilidade no pessoal da construção, a utilização das linhas de VRF. Alguém quer complementar? Não? Bom, aí eu vou fazer uma pergunta agora. Como esse projeto ele foi muito focado, ou ele é focado em habitações de interesse social, esse conceito que vocês tão bem colocaram, que vocês estão nas construtoras, qual é a chance, ou o tempo, ou a possibilidade de esses conceitos começarem a ser aplicados em habitações de interesse social? Qual é a nossa chance de que as habitações de interesse social, as construtoras, comecem a usar esses conceitos todos? Ontem eu assisti uma palestra de uma pessoa, de uma senhora, eu não lembro o nome, mas ela disse o seguinte: ela tinha um gráfico que
quanto mais baixa a renda, maior o consumo de energia. E é um contrassenso. Quanto mais baixa a renda, menor o baraco ou a casa. Como é que pode ser maior o consumo de energia? Então, como é que funciona isso? Aonde a gente pode começar a ver, e quando a gente talvez possa começar a ver que esses conceitos, tudo isso aí que vocês estão colocando nas construções, nas edificações de vocês, possa se tornar realidade para faixas aí mais, né, não só A e B. Posso começar, Angel? Assim, Lothar, nós aqui, como falando no Trisul, o programa de sustentabilidade que nós temos aqui desde 2012, 2011, 2012, sempre foi focado em canteiro de obra, tá? E com a evolução e com uma demanda do mercado, nós imaginávamos, sim, novos horizontes para poder começar a aderir às certificações ambientais, pensando já no empreendimento como em si. Os nossos canteiros, seja de HIS ou alto padrão, médio alto padrão, se a gente falar de canteiro de obra, as premissas e o programa de sustentabilidade, eles são os mesmos, tá? O que eu faço num canteiro, eu faço no outro, uma vez que temos o custo igual para todos. Se a gente falar em concepção já do empreendimento em si, nós já estamos, sim, pensando em adicionar o Aqua Social, né? O Aqua é uma certificação mais amena, mais branda, e que atenda, sim, inclusive o custo, tá? Inclusive, todos os critérios eles são mais abrandados para o Aqua Social, para que possa, sim, atingir os empreendimentos populares, tá? Então, está no nosso radar, inclusive nós já pedimos alguns orçamentos, já estamos em vias de viabilizar isso, e temos, sim, como norteador, um norte aí para poder incluir no futuro próximo. Uma vez que nós já entregamos, né, dispositivos de economizadores de água e energia nos empreendimentos populares, mas ainda não ratificado por uma certificação ambiental ainda de terceira parte. E acho só como um complemento, né, ao que o Vitor comentou, né, existe também muito dinheiro, né, que já está sendo e vai ser direcionado, né, a projetos sustentáveis, né? Então, já existem instituições financeiras hoje que oferecem linhas de financiamento mais baratas, né, para projetos que são sustentáveis. Então, isso, eu não tenho a menor dúvida de que isso vai trazer um impacto grande também aí para as habitações de interesse social, né? Isso, como o Vitor falou, né, não tem nenhum motivo para que todas as práticas não sejam aplicadas também na HIS, né? Principalmente pelo que você falou, Lothar, no começo, né, que é uma maluquice, né, você ter maior consumo de energia, né? Por quê? Porque você tem equipamentos muito menos eficientes, né, mais baratos, né, talvez no momento da aquisição, mas que acabam tendo um custo de ciclo de vida muito maior, né, do que equipamentos aí eficientes. Lothar, eu acho que você talvez possa contribuir, não em construtoras de São Paulo, mas já tem construtoras fora de São Paulo que certificaram LEED em prédios Minha Casa Minha Vida, tá? Então é possível, eu não consigo imaginar que fora de São Paulo é possível, em São Paulo não seja. Então é possível, sim. É uma questão do estudo e, de novo, tem um pouco de engenharia, ou seja, é sair da situação de conforto para uma situação um pouco mais desafiadora, mas é possível botar projeto como esse em pé. E as construtoras que eu vi que certificaram, elas usaram isso para aumentar o seu leque de ofertas nas regiões e, aparentemente, conseguiram botar essa economia na fase construtiva, de materiais, de recursos, para investir em materiais de melhor qualidade. Então, usou material de melhor qualidade em menor quantidade, né? Que é o princípio da sustentabilidade. É como construir a mesma coisa com menos recursos, né? Usou um recurso melhor e de menor quantidade. Planejou mais. Tá bom. Bom, pessoal, nós estamos chegando quase ao final aqui, nosso tempo já está estourando, mas eu tenho mais duas perguntas e depois eu queria uma palavra final de cada uma. Uma pergunta aqui é para o seu Manuel, já que, continuando, né? Agora, feita pelo seu Marco Túlio. Seu Manuel, agora que a pandemia e com as normas vigentes NBR, ISO, ASHRAE, CBS,
CBS publicadas, como está a lei no quesito do IAQ e de que obrigatoriedade dessa responsabilidade o projeto de execução? Bom, quando a gente remete para a parte de qualidade interna do ar, que é o IAQ que ele está falando, a única norma, a única recomendação que ainda existe de alguma obrigatoriedade para os ocupantes é o PMOC, que é o Plano de Manutenção, Operação e Controle. Ou seja, todo prédio comercial tem que passar para um plano de manutenção, operação e controle, tem que fazer uma série de medições de qualidade interna do ar. Para o nível da pandemia, ainda são insuficientes, são menos do que é necessário, mas já foi um grande progresso. Eu posso falar porque a gente olha para a América Latina, então na América Latina nós estamos na frente de todo mundo, tá? Mas se discute muito hoje ainda dentro do setor da qualidade interna do ar e do ar-condicionado, um aumento nas preocupações da qualidade interna do ar. O que eu acho que vai direcionar esse mercado para uma situação bem melhor do que a gente vê hoje são as certificações de saúde e bem-estar. Eu falei na minha apresentação, eu continuo acreditando, eu não vou ver daqui a 2, 3 anos, nem 5, 2, 3 anos, nenhum prédio AAA sendo concebido em alguma grande capital que não vá certificar LEED e alguma outra certificação de saúde e bem-estar. Não vou fazer propaganda para a Brookfield, mas sei que a Brookfield está fazendo alguns empreendimentos e eu sei, eu conheço o Lamberto, conheço o Wilton, já faz parte integrante do portfólio deles esse assunto, e sei que tem um outro investidor que é autônomo, está fazendo um outro prédio aqui em São Paulo, AAA, grande, que também está buscando a certificação. Então, eu acho que vai ser um caminho natural. A gente vai ver o futuro do AAA nas principais capitais, certificando LEED e certificando qualidade interna do ar, que é saúde e bem-estar. Então, a gente vai ver isso muito brevemente. Muito obrigado. A última pergunta, então, é mais às duas consultoras. As construções residenciais reduziram as áreas dos apartamentos. O que foi feito para melhorar a ventilação dos ambientes? Dar um panorama aqui de eficiência energética, né? Faz de novo a pergunta, Lothar, por favor. As construções residenciais reduziram a área dos apartamentos. O que foi feito para melhorar a ventilação dos ambientes? Hoje é seu Antônio. Sim, hoje temos aqui o Procel, né, que nos ensinou muitas inovações que dá para fazer em nosso projeto para ter uma eficiência, né? Desde vãos, que tem que achar o equilíbrio ideal entre a entrada da iluminação, a ventilação natural, para a gente ter um coeficiente ideal de eficiência energética, né? Para ventilação natural, hoje nós entregamos as esquadrias vêm com persianas, né? Então, que elas permitem a ventilação e estamos atendendo aos níveis do Procel, que tem um coeficiente ideal aí de ventilação, de iluminação, e transmitância térmica, enfim. Se eu puder complementar, Lothar, rapidamente aí o Vitor, né? Acho que primeiro, sim, essa diminuição do tamanho dos apartamentos, né? Isso é muito ligado à questão aqui em São Paulo, né? Do novo plano diretor, né? Então, isso acabou te possibilitando aí a aproveitar melhor o potencial dos terrenos, principalmente próximo aí a eixos, né? E acho que assim, não existe uma medida única, né? Mas no nosso caso, né, o Vitor citou a questão do Procel, né, e nós, como estamos agora ancorados aí na questão da certificação Aqua, né, nós temos os requisitos mínimos aí de conforto a ser atendido, né? Então, tanto na questão termoacústica, mas também de ventilação e consumo de energia, né, que está intimamente ligado a vãos, né, tanto para iluminação como para ventilação, né, e nós temos aí conseguido atender esses quesitos nesses projetos, mesmo com a diminuição do tamanho das unidades. Mas, sem dúvida, é um tema de muita preocupação aqui para nós, né? E muito difícil de você conseguir atender, né? Tem que quebrar bem a cabeça para conseguir atingir esses padrões. Sim.
É a norma de desempenho, Você né? sabe que tem a norma 15575, né? Isso. Então, Isso, ela norma de impõe desempenho, o Vitor a citou aí, ventilação. exatamente. Exatamente, isso aí. Tá? Bom, pessoal, já estão me chamando aqui, tá, para encerrar a discussão, que nosso prazo foi. Eu queria dar um minutinho para cada um, da palavra final, para a gente encerrar esse evento. Eu já vou, desde já, agradecendo a participação de todo mundo, tanto o público, que ainda está bastante grande, como também aos senhores, que botaram muito interessante assim, essas questões das soluções que a gente precisa para a construção. Tá? Então, uma palavra, um minuto para cada um, de forma aleatória, quem quer começar? Posso começar também na ordem. Eu sou um entusiasta, né, da sustentabilidade. Acho que comecei lá atrás aí com um propósito, né? Hoje eu vejo as coisas se consolidando, o mundo se movimentando nesse sentido, né? Práticas ambientais sendo incorporadas a nível de governança. Eu acho sim, até bem frisado pelo Ângelo, que é um caminho sem volta, né? Não tem, hoje nós fazemos algumas entrevistas com os moradores, com os clientes ainda no estande de venda, com os moradores ainda após o uso e ocupação, né? E o item sustentabilidade tem sido imprescindível e determinante como diferencial. Até pegando um gancho aí, acredito sim que a prática de logística reversa é uma prática imprescindível, que também tem um vasto mercado aí para poder crescer. Eu criei uma estratégia há 2 meses atrás que eu quero impulsionar muito a logística reversa no setor, né, com os atores. Hoje nós já temos 16 tipos de resíduos retornando esse material para o fabricante e sendo transformado sendo reintroduzido no processo fabril. E tenho, sei lá, agradecer toda essa minha trajetória, um aprendizado enorme, e tem tudo para crescer e consolidar cada vez mais. E futuramente, quem não tiver com a sustentabilidade em seus processos vai estar fora do pote. Próximo. Ok. Bom, primeiro agradecer de novo a participação. Foi um prazer aí estar com todos aí, Vitor, Manuel e Lothar também. Acho que a gente costuma fazer um paralelo aqui no tema sustentabilidade, né, com os programas de qualidade da época da década de 90, né, onde sempre havia esse questionamento, né, pô, mas não é caro, isso quanto custa, não sei o quê. E hoje, se você não tem um programa de qualidade implementado, você não tem nem financiamento, né? E a gente não tem dúvida de que isso vai acontecer com maior ou menor brevidade, né, com relação aos programas de sustentabilidade ou ESG. Quem não for sustentável, não tiver produtos sustentáveis, né, daqui a pouco não vai ter mais dinheiro, não vai ter mais cliente, né, para se relacionar, né, para sobreviver, né? Então, acho que isso hoje, sem dúvida, ainda é um diferencial, né? Os clientes estão começando a acordar para esse tema e começar a cobrar, né, de todos os, no nosso caso, incorporadores e construtores, querer conhecer sua cadeia, como que isso se dá, como que são tratados os principais assuntos, né? Ainda mais num negócio como o nosso, que traz impacto muito forte nos 3 pilares, né, tanto no ambiental, como no social, como no de governança. Então, isso, acho que em muito breve ele vai deixar de ser um diferencial e ser uma questão aí de sobrevivência, de perenidade. Tá? Então, com isso, encerro, agradeço. Apresento aqui a Vitória também, que ficou escondida aqui na apresentação aqui comigo, mas é quem toca todo esse assunto aqui na Tegra também, e agradeço de novo aí a todo mundo. Obrigado. Lothar, complementando o que a dupla falou, tanto o Vitor quanto o Ângelo, eu acho que a sustentabilidade ou qualquer outra ação, ela vai vir do mercado para a indústria, ou seja, quanto mais eventos como esse, quanto mais gente disseminando conhecimento da importância da sustentabilidade, dos efeitos que ela pode causar no meio ambiente, estão causando para a gente, os consumidores vão começar a exigir. Eu sou uma geração um pouco mais antiga, né? Mas a geração mais nova aí é muito mais exigente do que eu fui como consumidor e vai ser muito mais exigente das indústrias e das empresas. Ou seja, a empresa que não entender isso aí vai ficar sozinha, não vai ter para quem vender
e não vai ter nem funcionário para poder trabalhar com ela, porque essa garotada vai estar realmente procurando quem tiver um propósito mais bacana. Eu sou aquele cara um pouco mais antigo, eu tomei gosto pela sustentabilidade quando a gente montou o GBC, me tornei um pouco mais jovem com a sustentabilidade, mas eu acho que ela vai mudar para o bem, querendo ou não querendo, ela vai acontecer. Então, acho que um evento como esse ajuda nesse processo. Muito obrigado a participação dos senhores, muito obrigado pelas exposições, muito obrigado por ter aceito a vir falar sobre esse assunto, expor, na verdade, expor o que os seus empreendimentos já estão fazendo. Tá? Então, a gente quer agradecer a participação, mais uma vez, de todo mundo, agradecer a participação do povo, de quem assistiu, e dizer que a feira hoje é o último dia, hoje encerra-se a feira, e acho que a gente conseguiu os objetivos de colocar esse assunto na ordem do dia, e quem sabe a feira continue outros eventos, outras feiras, para colocar sempre esse assunto. Muito obrigado mais uma vez, tá? Uma boa final de tarde para os senhores. Tá. Ok, obrigado.